A paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de escatologia no seu lar. Eu quero agradecer mais uma vez por sua audiência, a você que é evangélico, independente de qualquer que seja a sua denominação. A você que também não é evangélico ainda, ou você que é de outra religião, mas está acompanhando a nossa programação. Que Deus te abençoe e que as bênçãos de Deus continuem sendo derramadas sobre você e toda a sua família. Se você tem familiares, irmãos e amigos em outros estados ou até mesmo em outros países, por gentileza divulgue as nossas redes sociais para que outras pessoas também sejam edificadas, sejam abençoadas através da programação da Rede Brasil. Você pode acompanhar não só pelo canal de televisão, mas também pelo YouTube, pelo Facebook, pelo Instagram ou pelo site www.iadpeplay.org.br. Se você quer entrar em contato conosco, você anote aí o número do WhatsApp. O prefixo é 81 e o número é o 99491-2293, mas não precisa enviar sua mensagem agora, porque sua mensagem não será lida hoje e a sua pergunta também não será respondida no programa de hoje. Se você está acompanhando diariamente aos instantes finais, você sabe que nós estamos estudando sobre o juízo divino no período da grande tribulação. Você sabe disso, eu vou só recapitular que o período da grande tribulação, que é o período após o arrebatamento da igreja, um período de tempo de 7 anos, ele é marcado por muitas catástrofes e por 3 séries de juízos ou julgamentos divinos. São 7 selos, são 7 trombetas e são 7 taças. Nos programas anteriores, nós estudamos o que vai ocorrer na Terra quando cada selo for aberto. Nós já estudamos isso em programas anteriores e demos início a uma série de programas sobre o toque das trombetas. O que ocorrerá na Terra quando as trombetas forem tocadas. Nós já explicamos sobre as 4 primeiras trombetas. Vamos recapitular para darmos continuidade hoje a partir da 5ª. Então, vamos abrir a tela, por gentileza. Nós vimos que quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta, a terça parte da terra será queimada. E, inclusive, nós explicamos aqui que isso vai aumentar e muito o preço dos alimentos, porque vai atingir também as plantações, vai atingir as lavouras. Isso vai colaborar, vai contribuir para que haja fome na terra. Quando o segundo anjo tocar a sua trombeta, nós vimos que vai cair uma coisa como um grande monte ardendo em fogo, que pode ser um meteoro, pode ser um cometa, pode ser um asteroide, e a terça parte do mar vai se tornar em sangue. E além disso, nós vimos que vai morrer a terça parte das criaturas marinhas e a terça parte das embarcações também vão se perder. A terça parte é mais ou menos 33%, né? Então vai trazer catástrofe nos oceanos e também vai aumentar e muito o preço dos peixes, né, ou dos derivados da pesca. Quando o terceiro anjo tocar a sua trombeta, nós percebemos que vai atingir o quê? A fonte das águas. E nós percebemos aí que vai cair uma grande estrela, que mais uma vez nós apresentamos aí a possibilidade de não ser necessariamente uma estrela, talvez seja um cometa, um asteroide, um meteoro ou coisa desse tipo, mas que será um juízo específico, vai atingir as fontes das águas e agora os homens, a humanidade que já estava com dificuldade em adquirir alimentos, porque as primeiras trombetas atingiram as plantações e os peixes do mar, agora atingem as fontes das águas que vão se tornar amargas. Finalmente, nós vimos que quando o quarto anjo tocar a sua trombeta, haverá trevas na terra, não é? A terça parte do sol, a terça parte da lua e das estrelas não darão o seu brilho. E também, mais uma vez, nós apresentamos como possibilidades, talvez não seja necessariamente o astro, mas talvez uma espécie de um céu negro, um céu escuro, nuvens, densas trevas no céu que venha impedir o brilho do sol, o brilho da lua e o brilho das estrelas. Inclusive, nós dissemos que, além das trevas espirituais, por conta das ações demoníacas no mundo, haverá também trevas no sentido físico. Então, hoje, no programa, nós vamos dar continuidade
nós vamos estudar o que ocorrerá quando o quinto, o sexto e o sétimo anjo tocar a sua trombeta. Mas antes de nós explicarmos sobre o toque da quinta trombeta, eu gostaria de chamar a atenção para algumas informações muito importantes aqui desse texto. Se você dispõe de uma Bíblia, é muito importante, não é, que você esteja com a sua Bíblia aí, com o seu caderno de anotações, para que você possa observar na sua Bíblia. Eu queria que você observasse na sua Bíblia, porque nem sempre nós conferimos o texto bíblico, porque a equipe de arte sempre prepara o texto, coloca na tela, para facilitar a nossa compreensão do assunto, né? Mas se você observar, o registro do primeiro toque de trombeta está apenas em um versículo, capítulo 8, versículo 7 do Apocalipse. O registro do segundo toque de trombeta está apenas em 2 versículos, Apocalipse, capítulo 8, versículos 8 e o versículo de número 9. O registro do terceiro toque de trombeta está apenas em 2 versículos, Apocalipse, capítulo 8, versículos 10 e o versículo de número 11. O registro do toque da quarta trombeta está apenas em 2 versículos, Apocalipse, capítulo de número 8, versículo de número 12. Não, apenas um versículo só, versículo de número 12. Mas observe que o registro do toque da quinta trombeta, ele está um texto muito mais longo, muito mais extenso. São 12 versículos para descrever este fenômeno que ocorrerá na terra, que é exatamente a quinta trombeta. Inclusive, esse é um dos pontos mais difíceis de interpretarmos na Bíblia. Por quê? Porque ele trata de eventos que abrangem o mundo físico e o mundo espiritual. Hoje nós não vamos explicar detalhadamente os 12 versículos, eu quero deixar bem claro. Por quê? Porque nós não estamos comentando o Apocalipse. Qual é o tema da nossa aula de hoje? Muito bem, as 3 últimas trombetas do Apocalipse. Falamos sobre 4 e hoje vamos explicar apenas a quinta, a sexta e a sétima. Mais adiante, daqui a alguns meses, se Deus assim nos permitir, nós iremos explicar o Apocalipse versículo por versículo, e aí sim nós vamos explicar detalhadamente cada um desses 12 versículos dessa quinta trombeta. Mas o que é que vai ocorrer nessas ocasiões? Nessa ocasião em que o quinto anjo tocar a trombeta. Vai haver eventos ou fenômenos que vai atingir o mundo espiritual, os seres espirituais, seres demoníacos, e vai atingir também o mundo físico. Vamos colocar aí na tela, é claro que nós resumimos, né? Nós não colocamos aí os 12 versículos, colocamos apenas os 3 iniciais, mas eu estarei lendo outros versículos além desses aí. Então diz assim: o quinto anjo tocou a sua trombeta e vi uma estrela que do céu caiu na terra. Detalhes: essa estrela aí, eu não posso pensar na possibilidade de ser uma estrela no sentido literal, nem posso pensar que seja um meteoro, ou um meteorito, ou um cometa, coisa desse, ou um asteroide, não. Essa estrela aí, ela está se refere-se a um ser espiritual. Porque essa estrela que cai, que tudo nos leva a crer que seja um anjo, um ser espiritual, ele vai abrir o poço do abismo e seres espirituais, uma fumaça negra vai surgir nessa ocasião. Vamos colocar a tela mais uma vez para que você acompanhe. Então foi-lhe dada a chave do poço do abismo. Então o poço do abismo, o que é, professor? O poço do abismo é um lugar onde existem seres espirituais em prisões. Existem 3 grupos de anjos. Existem os anjos bons, que estão a serviço de Deus e do povo de Deus. Existem os anjos maus, que estão a serviço de Satanás. E existe um terceiro grupo de anjos caídos, que estão em prisões. Deus deixou um grupo de anjos em prisões. Mas durante a grande tribulação, alguns desses anjos, ou desses demônios, que estão em prisões, eles serão soltos. Isso vai aumentar ainda mais o tormento que ocorrerá neste período denominado de grande tribulação. Então vamos observar, vamos voltar à tela mais uma vez.
Então o texto diz que foi-lhe dada essa estrela, ou seja, já esse anjo, a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo e subiu fumaça. Inclusive nessa imagem aí, preparada pela equipe de arte, você vai ver essa fumaça negra aí, subindo essa fumaça como uma fornalha. E com essa fornalha, com essa fumaça, escureceu o sol, o ar, ou seja, o tempo ficou, né, escuro. E dessa fumaça vieram gafanhotos sobre a terra. E foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra. Aí você pergunta, professor, por que é que na imagem aí foi colocado helicópteros, se o texto está falando de gafanhotos? Bem, como eu disse, esse texto é difícil de explicar porque ele envolve o mundo espiritual, uma estrela que cai, um anjo que cai, que abre a chave do poço do abismo, que solta alguns demônios, inclusive lá no versículo de número 11, diz assim, e tinham sobre si rei, o anjo do abismo, em hebreu era o seu nome Abaddon e em grego Apolion, que significa aqui destruição e destruidor. Então observe que haverá sem dúvida nessa ocasião a aparição de seres espirituais, de demônios que estarão atuando, agindo na terra. Demônios que estavam presos serão soltos nessa ocasião. Mas João diz, na revelação do Apocalipse, que ele viu gafanhotos gigantes. Eu, particularmente, não acredito que seja esse inseto que devora a natureza. Não acredito. Sabe por quê? Porque quando nós lemos o texto, nós vamos perceber que esses gafanhotos gigantes, foi dada uma ordem para eles não atingirem as ervas, mas apenas aos homens. Então, o que nos leva a crer, eu vou ler aqui um texto, que nos leva a crer que são esses helicópteros, é porque se Deus mostrou, digamos que Jesus mostrou a João lá, a João na ilha de Patmos, há 2 milênios atrás, digamos que mostrou os helicópteros, digamos que João viu os horrores de uma guerra, e ele viu os helicópteros. João não tinha como dizer, eu vi helicópteros, porque na época não existia. Ou talvez Jesus tenha mostrado esses gafanhotos gigantes, e João registrou como sendo gafanhotos, para que pudesse representar ou simbolizar essas armas químicas que nós acreditamos que esteja o texto se referindo. Mas por que nós acreditamos que sejam helicópteros e não gafanhoto no sentido literal? Então nós vamos perceber aqui que o texto diz no versículo de número 4, foi-lhes dito que não fizessem dano à erva da terra. Então gafanhoto geralmente ele destrói o quê? Destrói a plantação, as plantas, mas esses gafanhotos da quinta trombeta não, que seria o natural. Observe que aqui ele não atinge a terra, nem verdura alguma, nem árvore alguma, mas somente aos homens que não têm na testa o sinal de Deus, ou seja, somente os homens que estiverem na terra que não foram guardados ou protegidos por Deus. Diz o versículo 3 ainda, que foi-lhes dado o poder como o poder que tem os escorpiões da terra, ou seja, vai causar dores profundas nos homens. Mas observe que coisa interessante. Como era o aspecto desses gafanhotos, João? João, me explica aí, ele vai explicar a partir do versículo de número 7. Ele disse que era semelhante ao de cavalos aparelhados para a guerra, ou seja, o barulho. O que mais? Sobre a sua cabeça havia como umas coroas semelhantes ao ouro, e o seu rosto era como o rosto de homem. Tinha cabelo como cabelos de mulher. Talvez aqui se refira às hélices dos helicópteros. Os seus dentes eram como os dentes de leão, talvez esteja se referindo àqueles helicópteros de guerra que existem armas neles, metralhadoras, por exemplo. Tinham couraça como couraça de ferro, isso aqui fala da fuselagem. O seu ruído das suas asas era como o ruído de carros, quando muitos cavalos correm ao combate. O barulho daqueles gafanhotos gigantes que ele viu, e tinham cauda semelhante à dos escorpiões. Já observou que a cauda do helicóptero literalmente é semelhante à cauda de um escorpião? E aguilhão na sua cauda, e o seu poder era para danificar os homens por 5 meses. Então observe que na ocasião do toque da quinta trombeta, haverá fenômenos no mundo espiritual, um anjo
abre o poço do abismo, sobe uma fumaça, dessa fumaça demônios vão surgir, demônios que estavam presos serão soltos, mas não só isso, haverá também no mundo físico esses gafanhotos gigantes. É claro que alguns teólogos interpretam aqui como que os demônios tomem essa aparência de helicópteros ou de gafanhotos. Eu não acredito nisso. Eu acredito que seja no sentido literal helicóptero mesmo. E há uma outra informação importante aqui. Quero falar, inclusive, aqui, que uma das dificuldades de nós compreendermos a escatologia é que, às vezes, alguém toma um texto isolado, isola o texto, tira ele do contexto e quer interpretar. Então, por exemplo, muitas pessoas costumam dizer que durante a grande tribulação não haverá morte, a morte vai estar presa. Isso não é verdade. Haverá tanta morte durante a grande tribulação que não haverá nem casas funerárias suficientes para vender caixão para todas as pessoas, nem haverá lugar, espaço suficiente para sepultar todos os homens. Eu não tenho dúvida disso. Nós já vimos aqui, por exemplo, na ocasião do quinto selo, que vai morrer muitos servos de Deus. Nós vimos aqui que vai morrer na ocasião do quarto selo, que vai morrer 25% da população mundial. Muita gente vai morrer. Só que, às vezes, as pessoas tomam esse texto isolado. Qual texto, professor? Apocalipse, capítulo 9, versículo de número 6, que diz assim: E naqueles dias, os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Então, as pessoas isolam esse texto e dizem assim: olha, durante a grande tribulação não vai haver morte. Não, não é durante a grande tribulação. Isso aqui é um período de tempo específico. Observe o que diz o versículo de número 5. Foi-lhes permitido a quem? Aos gafanhotos gigantes. Não que os matassem, mas que por 5 meses os atormentassem. Então, o objetivo desses gafanhotos não é matar os homens, é atormentar os homens. E o seu tormento era semelhante ao tormento do escorpião quando fere o homem. Então, como é que nós interpretamos? Que esses helicópteros, eles vão lançar armas químicas que já existem no mundo hoje, cujo objetivo dessas armas não é matar os homens, é causar dores, é causar sofrimento. Às vezes é uma espécie de uma fumaça ou de um líquido que é derramado nos homens, e os homens sentem dores profundas, agonias profundas. Então, observe que é nesse período de 5 meses que esses gafanhotos gigantes, que nós entendemos que são helicópteros, que vão derramar armas químicas sobre a humanidade, principalmente onde estiver havendo guerras, e é nesse período específico, nesses 5 meses, que as pessoas que forem atingidas por essa fumaça ou por essas armas químicas, por esses gafanhotos, estas pessoas vão desejar a morte, mas a morte vai fugir deles. Não é que a morte está presa, não, mas é porque o objetivo dessas armas químicas não é matar os homens, e sim causar dores e sofrimentos. Bem, quando nós explicarmos o livro do Apocalipse, nós vamos estudar esses 12 versículos detalhadamente e você vai poder compreender melhor. Vamos para o toque da 6ª trombeta. O que é que vai ocorrer quando o 6º anjo tocar a trombeta? Isso está em Apocalipse, capítulo de número 9, dos versículos 13 até o versículo de número 19. Então, diz que foram soltos 4 anjos que estavam preparados para um tempo determinado por Deus, para um dia, hora, mês e ano. Para quê? Para matar a 1/3 parte dos homens. Olha aí a prova clara, cabal, que vai haver morte durante a grande tribulação. Só nessa ocasião, dessa 6ª trombeta, vai morrer a 1/3 parte dos homens, além daqueles que já morreram lá na abertura dos selos. Observe, vamos voltar para a tela. E o que é que João viu? João viu um grande exército de 200 milhões de homens, de cavaleiros, claro, como diz na Bíblia, diz cavaleiros, mas nós entendemos que são homens. E nessa ocasião, veja o que vai ocorrer. Por estas 3 pragas, foi morta a 1/3 parte dos homens. Como assim, João? Ele diz, pelo fogo, pela fumaça e pelo enxofre que saía da sua boca. Então, o que nos leva a crer é que João viu os horrores de uma guerra.
não é? É claro que João falou dentro da sua linguagem, da sua época, ele viu cavaleiros numa guerra, mas observe que ele disse que os homens foram mortos através de quê? Do enxofre, do fogo, da fumaça. Sem dúvida, isso se refere ao poderio bélico. Nós cremos sim que esse número é literal. Por quê? Porque tudo leva a crer que isso aí são os exércitos das nações confederadas que estarão a favor do anticristo. Então, o líder mundial, ele poderá arregimentar soldados e exércitos de qualquer país do mundo. Então, é como se João tivesse visto ali nada mais, nada menos do que 200 milhões de soldados, um grande exército que estivesse pronto para uma guerra, pronto para uma batalha. Inclusive, quando nós estudarmos o capítulo 13, que eu não quero me antecipar agora, nós vamos observar que o anticristo será considerado um homem invencível. Alguém vai dizer assim, quem vai batalhar contra a besta? Por quê? Porque ele terá um poderio bélico muito grande, haverá um exército enorme que estará ao seu dispor, que um simples telefonema é suficiente para que estes exércitos avancem em direção a qualquer país que se opor às ordens do anticristo. Finalmente, a última trombeta que nós vamos estudar hoje, né? Inclusive eu quero relembrar mais uma vez o que nós já dissemos. Você pode ter essa certeza que nenhuma dessas trombetas foram tocadas ainda, não é? Nenhum desses fenômenos ocorreu ainda, nenhum desses fenômenos ocorreram no passado. Tudo isso aí é profético, tudo isso aí é escatológico, tudo isso aí é futuro e só ocorrerá na terra durante o período sombrio da grande tribulação. Vamos lá para o toque da sétima trombeta, está lá em Apocalipse, capítulo de número 11, versículos 15 a 19. Aí você vai perguntar, nós só colocamos aí na realidade um pequeno texto, por quê? Porque se você perceber aqui, que nessa ocasião há um cântico anunciando a chegada, a vinda do milênio, não é? E nós não estamos explicando esse cântico, não estamos explicando o texto, porque o tema da nossa aula qual é? Muito bem, o juízo divino no período da grande tribulação. Então, o que nos interessa nesse momento é o que vai ocorrer no sentido de juízos, no sentido de julgamentos. Por isso que nós não estamos, nesse momento, explicando todos os versículos, do versículo 15 ao versículo 19, onde há esse cântico de anúncio aqui da vinda do reino milenial. Isso aí nós explicaremos mais adiante quando estivermos explicando o livro do Apocalipse. Mas nós podemos observar que lá no versículo de número 19, né, está abreviado o texto, quando o sétimo anjo tocar a trombeta, isso está no versículo de número 15. E lá no versículo 19 diz, e houve o quê? Relâmpagos e vozes e trovões e terremotos e grande saraiva. Então nós vamos observar que uma série de catástrofes, agora sim, posso dizer, simultaneamente, não é? No mesmo momento estará sendo derramada sobre a terra, não é? O texto fala sobre trovões, relâmpagos, terremotos e grande saraiva. Podemos dizer, sem medo de errar, que o sofrimento na terra durante o período da grande tribulação será algo muito grande, simplesmente algo incomparável. Não há nada no mundo, nada, absolutamente nada, que nós possamos comparar esse período, né? O próprio Jesus disse, né, que não houve no passado, nem tampouco haverá jamais um tempo de tanto sofrimento do que esse período da grande tribulação. E claro, nós temos a plena convicção em nosso coração que isso vai se cumprir no futuro próximo, né? Nós não estamos esperando esses fenômenos, não estamos esperando a grande tribulação, nós estamos esperando o arrebatamento da igreja, não é? Assim como antes de Deus enviar saraiva, fogo e enxofre lá sobre as cidades de Sodoma e Gomorra, Deus mandou os anjos para tirar Ló. Lembra disso? Gênesis capítulo 19, você lembra disso, né? Muito bem. Então, semelhantemente, nós estamos crendo que antes que venham
todas essas destruições, né? Diariamente eu recebo perguntas de pessoas perguntando se a igreja estará na terra durante a grande tribulação. Você lê 1 aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 9 e 10, e 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículos 9 e 10, que Paulo vai deixar bem claro que Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, né? Nós não estamos destinados à ira, mas sim à aquisição da salvação. Então, cremos sim que antes que sobrevenham essas destruições sobre a terra, Cristo Jesus irá raiar nas nuvens dos céus para vir buscar a sua noiva amada, e durante esse período de turbulência, de sofrimento na terra, nós estaremos no céu, sendo galardoados por Cristo lá no tribunal e depois participando da celebração das bodas do Cordeiro.